Olá, gente, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu venho neste momento discutir e falar um assunto que durante esta semana eu tenho visto nas redes sociais. Todos sabem a situação em que nosso país está enfrentando. Muitas pessoas perdendo entes queridos, pessoas perdendo amigos, famílias, parentes, por causa deste vírus que tem afetado a nossa nação. Não só a nossa nação, como o mundo em forma geral, porque se trata de uma pandemia. E nessa semana eu estava vendo algumas postagens em redes sociais sobre aquele ator, o Paulo Gustavo. Todos sabem que esse ator ele contraiu esse vírus, está internado desde o dia 13 de março, segundo as informações que eu obtive. Ele está internado devido aos problemas, ao sintoma do coronavírus. E muitas pessoas estão postando, eu vi muitas postagens em grupos, em outras plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, até mesmo no Google, de pessoas desejando a morte desse ator e comediante. Todos sabem que ele, como eu já falei, ele contraiu este vírus, e muitas pessoas desejando a morte com palavras negativas. E infelizmente, pessoas que muitas vezes se diz cristão. E eu vi algumas mensagens em grupos religiosos, em grupos cristãos, desejando a morte desse ator. Eu cheguei até a comentar em algumas postagens dessa que as pessoas estão brincando realmente com Deus, porque o caso é sério. Nós estamos passando uma situação difícil e temos que nos ajudar uns aos outros e não desejar o mal para alguém. Eu mesmo tenho perdido muitos amigos e pessoas conhecidas à minha volta por causa deste vírus. E as pessoas desejando que ele vá para o inferno, que vá para o braço do capeta, mensagens como essas. Gente, isso é triste, porque se uma pessoa dessa, que postou em um grupo cristão, se diz cristão, diz uma mensagem dessa, ela está totalmente fora do que é cristianismo. Porque Cristo, ele nos ensinou a amar e a perdoar ao próximo e também até aos nossos inimigos. Foi isso que Cristo nos ensinou. Cristo, quando ele estava pregado ali naquela cruz, ele perdoou um ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado. Para muitos ali que estavam naquele momento, não haveria mais jeito, não haveria mais solução. Mas Jesus trouxe o perdão para a vida daquele homem. E o próprio Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse aos seus que o lhe crucificavam. Ele disse àquelas pessoas, aos sumos sacerdotes, aos que lhe torturaram, dizendo: Pai, perdoa esses porque não sabem o que faz. Jesus, ele perdoou até no último momento, quando ele estava ali pendurado em uma cruz. E eu quero dizer para você que deseja o inferno para uma pessoa, para um ser humano. Você tem noção? Você tem uma resposta definitiva do que é o inferno? Porque eu, como cristão, eu acredito no céu, eu acredito no inferno. Eu sei que ambos é real. E é por isso que a cada dia da minha vida
eu luto para fazer o bem ao meu próximo, ao meu semelhante, para ajudar, para conquistar pessoas para os céus. E você tem o significado da palavra, o que é inferno, porque o próprio Jesus ele nos deixa claro, e ele sempre falou mais do inferno do que no céu, quando ele esteve aqui, porque o inferno é um lugar real, é espiritual, mas é um lugar real, é um lugar sombrio, escuro. E lá a palavra diz que há pranto e ranger de dente, não há paliativo para dores. A pessoa, o ser que vai para lá, ele não tem intervalo de dor e de sofrimento. Aqui muitas vezes você sente uma dor, você toma um remédio, você consegue não muitas vezes trazer a dor, a cura total daquela dor, mas consegue paliar, trazer, amenizar aquela dor que você sofre. No inferno não. Jesus diz que no inferno é pranto e ranger de dentes em todo momento. E no seu subconsciente da sua alma trará consciência daquilo que você fez em vida aqui na terra. É o que a palavra diz. E como você deseja, como uma pessoa cristã, que diz ser cristão, deseja um inferno para um ser humano? Ah, mas ele criticou Jesus, ele falou mal de cristão, ele é homossexual, ele é aquilo, aquilo outro. Deixa eu dizer para você, meu querido. Independente do que ele fez, ou que ele deixou de fazer, Deus ama a vida dele. Ele é uma criatura. Ele é alguém que precisa também da ajuda de Cristo, como assim eu e você precisamos. E o nosso dever como cristão é orar. É trazer a oração para a vida deste homem. É mostrar para este homem que existe solução. E eu, como cristão, eu quero estar orando pela vida dele. Porque é isso que Cristo faria, é isso que Cristo pediria para mim. Ore por ele. Clame, interceda pela vida dele. Até pastor. Até um pastor essa semana se levantou em uma de suas redes sociais dizendo que vai orar sim para que o seu dono leve para junto de si. Dizendo, falou mal de Jesus, falou mal de Cristo, agora pede oração, eu vou orar, mas para que o seu dono leve para junto de si. Isto é uma palavra de um homem de Deus, de um pastor, de uma pessoa que se diz coordenar um grupo de uma igreja. Isso é cristianismo? Para mim, uma pessoa dessa, me desculpe a posição que está, mas para mim, uma pessoa dessa nunca conheceu a Deus, não sabe o que é o amor de Deus, não sabe o que é o perdão de Deus, o que é o amor, o que Deus quer para a vida de um ser humano. Esse pastor foi um pastor lá de Alagoas, tanto que se hoje você digitar lá no Google lá, a palavra pastor, você vai ver só relato deste homem aqui, deste pastor que disse essa mensagem falando do Paulo Gustavo. Então, meus queridos, eu quero, em nome de todos neste momento, cristão, pessoas que se diz cristã, quando eu falo cristão, eu falo evangélico, eu falo católico, eu falo aquela pessoa que crê em Deus. Eu peço perdão em nome dessas pessoas, porque o Paulo Gustavo precisa da nossa oração, precisa que intercedemos a Deus por ele, independentemente do que ele falou ou pensou a respeito de Cristo. Cristo ama, Cristo quer o salvar, Cristo quer dar uma segunda chance. E se ele está vivo, mesmo em estado grave, até esse momento, é porque Cristo permitiu que
ele estivesse com vida até agora. Então, o que eu tenho que fazer é orar pela vida dele. Então me perdoe a família, me perdoe o próprio Paulo Gustavo. Em nome dessas aberrações, dessas pessoas que muitas vezes se diz cristão, se diz líder, mas que não segue aquilo que Cristo ensinou. Então, eu quero deixar a conscientização. Não publique, não compartilhe esse tipo de lixo quando você vê na internet. Eu não parei o meu tempo para compartilhar ou para elogiar uma porcaria, esse tipo de lixo, esse tipo de mensagem. Porque o meu Deus me ensina totalmente diferente. Ele me ensina a amar e a perdoar ao meu semelhante. Então, ore. Ore, porque nenhum ser humano, por mais terrível que ele seja, ele merece passar a eternidade no inferno. O que Deus quer é dar a oportunidade de mudança de vida. E é isso que Deus quer para a vida minha, sua, que mudamos a cada dia, a do Paulo Gustavo e de qualquer outra pessoa que procura conhecer a Deus, que quer conhecer a Deus, que precisa de uma mudança. É isso que Ele quer das nossas vidas. Então fique aqui a minha indignação, o meu repúdio a esse tipo de coisa, de comentários, de postagem, porque isso não é cristianismo. Pode ser religião. Eu não quero estar acima de ninguém nesta terra. Eu não quero condenar o meu semelhante ao inferno. E se eu pudesse, alguns anos atrás, talvez eu pensasse assim, mas se eu pudesse hoje, eu mandaria qualquer pessoa para o céu se isso estivesse nas minhas mãos. Mas infelizmente não está, porque a salvação é algo individual, é algo entre você e Deus, é o que você faz, o que você é nesta terra, é o que vai fazer você alcançar a salvação, é a sua vida entregue a Cristo. Porque eu desejaria o céu para qualquer pessoa? Porque o inferno é um lugar terrível. Ouça uma pregação, uma mensagem sobre o inferno, entre na palavra de Deus, na Bíblia, e procure o significado da palavra inferno. Medite nos versículos que falam sobre o inferno, que você vai ver. É um lugar de tormento, de dor, de sofrimento. E não é 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 100, 1000, 200 mil anos, não, é a eternidade. Porque nessa terra só estamos de passagem. A eternidade nos espera. Agora depende de cada um de nós para onde vamos. Comece a pregar a Cristo, comece a pregar o amor, comece a viver o amor em Cristo. É isso que Ele quer de você. Ele quer que oramos pelos nossos inimigos, pelos aqueles que se levantam contra a nossa fé. Ele quer que perdoamos aqueles que nos ofendem. É isso que Deus quer de nós. Fique com esta palavra. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a mão do Senhor, que a bênção do Deus Todo-Poderoso possa estar guardando a sua casa e a sua família. E, infelizmente, o que estamos vendo nas redes sociais sobre este assunto não é coisa de cristão, não é cristianismo, não é o Evangelho de Cristo, não é o que Ele nos ensinou. É por isso que eu peço perdão a cada um de vocês. Perdoe-me em nome desses. Perdoe a nós cristãos em nome dessas pessoas que se diz cristão para julgar e querer condenar ao seu próximo. Porque o Evangelho, o cristianismo, é amor, é compaixão,
ao seu próximo, ao seu semelhante. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz e que a mão de Deus possa estar guardando você sempre, sempre, a sua casa e a sua família. Deus abençoe.